Oi, pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui então. Nós estamos trabalhando em cima desse front-end, né, que nós já temos do módulo passado. Ele é só HTML, CSS, JavaScript. Usamos o framework Bootstrap, né, para ajudar na responsividade. Então, é um front-end já funcional, só que a gente quer colocar algo a mais nele, né? Nós queremos colocar ele para rodar dentro do Django, para que o Django faça o controle e nos permita algumas funcionalidades a mais. A gente quer que essa busca funcione, né? A gente quer poder clicar em algum produto e exibir esse produto com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu vou trabalhar aqui dentro desse diretório e vamos criar aqui o nosso projeto. Vou abrir ele no Visual Studio Code para que a gente possa começar. Então, o primeiro passo, não podemos esquecer da importância do nosso ambiente virtual, certo? Né? Todas as nossas dependências, pacotes, bibliotecas, nosso framework precisa estar dentro do nosso ambiente virtual. Então, Python "-m", ok? Eu vou criar um virtual env chamado venv. Apertei Enter, ele já vai criar aqui do lado para a gente o diretório da nossa virtual env e é dentro dele que nós vamos colocar tudo o que nós vamos precisar no nosso sistema, ok? Demora aqui alguns segundos para criar e aí a gente pode começar a trabalhar. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente cria o nosso Virtual Env? É ativar ele, né? A gente criou, mas nós ainda não estamos trabalhando dentro dele. Então eu vou digitar aqui, ó, ponto barra venv script activate, ou seja, eu estou entrando dentro dele, dentro da pasta script e rodando esse script aqui, ó, que chama activate, ok? Aí sim, ó, vou apertar o enter. Repare que mudou aqui no cantinho, ó, venv. Agora sim, eu estou dentro dele e ele está ativo, beleza? Feito isso, eu posso começar a instalar. Ó, pip install Django. Onde ele vai instalar o Django? Dentro da minha virtual env, ok? Porque eu estou dentro dela agora, ela está ativa. Então, apertei o Enter, ele vai fazer a instalação do Django para mim. Vai conectar na internet, fazer o download do framework e vai instalar. Novamente, pode demorar alguns segundos aqui, mas também não é nada muito pesado. Vamos lá aguardar um pouquinho. Não vai mudar nada aqui ainda no nosso projeto, ele só vai fazer a cópia do Django para dentro da Virtual Env. Quando ele terminar, o que a gente faz primeiro? Então vamos separar. O Django trabalha da seguinte forma: nós criamos um projeto Django, que é o core da nossa aplicação, é o que está rodando ali por trás, e depois nós podemos criar aplicativos que vão rodar sobre ele, tá bom? Então vamos lá criar primeiro essa base, ó. Django admin, né? Depois start project, nós vamos iniciar um projeto. A gente dá um nome para esse projeto. Qual vai ser o nome? Eu vou chamar de setup. Esse projeto, normalmente, nós utilizamos nomes que vão referir para a gente essa ideia de que ele é a base do projeto. A gente chama de setup, ou de config, ou de core, tá? Alguma coisa nesse sentido. E onde que eu vou criar ele? Eu quero criar nesse diretório que eu estou. Então eu aperto ponto, tá bom? Então Django admin start project, o nome vai ser setup e ele vai criar no diretório que eu estou. Ponto. Aperto o enter, a gente vai ver que aqui do lado apareceu já uma pastinha setup e apareceu esse arquivo manage.py. Beleza. Esse arquivo manage são alguns scripts que o Django roda e dentro do setup temos vários arquivos que ao longo do projeto nós vamos trabalhar em alguns deles. Beleza. Criei o projeto. Eu posso rodar ele agora e ver como que está. Se eu digitar Python manage.py run server, ele vai mostrar para mim
esse projeto rodando. Ó. Ele cria um pequeno servidor web dentro do meu computador. Ele está rodando no endereço IP 127.0.0.1, que é o nosso famoso localhost, quando a gente chama de localhost, na porta 8000. Então, se eu segurar o Ctrl, ele vira um linkzinho ó, e clicar aqui, ele vai abrir no navegador. Ó, essa é a tela de boas-vindas do Django. Por que ele mostra ela para a gente? Eu ainda não coloquei dentro do meu projeto nenhum front-end, não tem nada para ele me mostrar. Então ele mostra a tela padrão dele, tá bom? Aqui agora a gente pode começar a configurar o Django de acordo com o que a gente precisa. Por exemplo, repare que ele está em inglês. A gente pode ir lá e trocar para português, já que a gente está no Brasil. Vamos voltar lá no VS Code. Dentro do meu setup, eu tenho um arquivo de settings, onde a gente vai fazer configurações. A todo momento a gente precisa voltar aqui e configurar mais alguma coisa. Então, essa primeira configuração, lá embaixo, já quase no final do arquivo, nós temos aqui ó, a língua que ele está utilizando. Eu posso trocar para PTBR, né, que é o português do Brasil, e temos o time zone, que é o nosso uso horário aqui, né, do mundo inteiro. Então, no caso, nós vamos pegar de onde? América barra São Paulo, ok? É o fuso horário nosso que a gente utiliza aqui no estado de Goiás. Olha só que legal. Vou voltar lá no navegador. Voltei no navegador e vou atualizar a tela. Ele já trocou para português, ok? Pô, mas espera aí, a gente nem rodou novamente a aplicação. Então, olha que legal. Tá vendo que ele está avisando aqui, ó, que ele está no modo debug true? Isso quer dizer que toda vez que a gente faz uma alteração no nosso projeto, ele sozinho para a aplicação e roda novamente. Para a gente ganhar tempo nesse desenvolvimento, né? Quando a gente vier aqui no navegador, ele já está pronto, a gente só atualiza o navegador. Funciona o tempo todo? Não, tá? Em alguns casos, algumas alterações que a gente faz, a gente precisa reiniciar o serviço manualmente. A gente vem aqui e aperta Ctrl C, ó, ele parou o serviço, e aí a gente roda de novo. Python manage.py run server, ok? Então, fica essa dica. Na maioria das vezes, ele consegue recarregar sozinho. Em alguns casos, não vai dar certo. A gente para o servidor e pede para rodar novamente. Beleza? Vamos lá, então. Dando sequência. Feito a configuração inicial aqui do idioma e da nossa região, temos uma outra configuração muito importante para fazer. Vamos lá em cima, no arquivo de settings, ó, nas primeiras linhas aqui, nós temos uma secret key. O Django, cada vez que você faz a instalação dele, ele gera uma senha secreta, né? Essa palavra secreta aqui. E esses dados, né? Nome de usuário, senha de banco de dados, essa senha aqui do Django, a gente precisa, de certa forma, esconder elas, tá? A gente chama de dado sensível. Não é bom que ela fique aqui no seu código, disponível para que outras pessoas vejam. Quando você vai colocar o seu aplicativo em produção, ela não pode estar aqui. Se você quiser guardar seu código lá no GitHub, por exemplo, ele não pode ficar aqui visível para todo mundo. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos trabalhar com variáveis de ambiente. São variáveis que o próprio sistema operacional, seja Windows, Linux, qualquer que seja, vai colocar na memória e nós vamos usar essas variáveis que estão lá. Só que ninguém vê, ninguém tem acesso a elas. Só a gente que vai saber que elas estão lá, ok? Como que a gente faz isso então? Vou parar aqui o meu servidor, ó, Ctrl C. Nós vamos primeiro instalar uma biblioteca que vai nos permitir fazer isso, ó. Python, desculpa, né? Pip install, ela se chama Python tracinho, né, hífen, .env. Então, vou instalar essa biblioteca dentro do meu ambiente virtual, ó, muito leve, a instalação é bem rapidinho.
E agora eu posso fazer o seguinte, eu vou copiar essa chave secreta, ó, Ctrl C, vou criar aqui dentro do meu setup um arquivo chamado .env, tá? A gente chama ele de .env, ponto em inglês é dot. E vou colar aqui dentro. Então eu tenho aqui ó, agora uma variável de ambiente chamada secret key e o valor dela, né, ela contém esse dado aqui. Você viu que eu tirei as aspas, né? Ó, tinha uma aspa aqui, uma aspa aqui. É porque para o Python é importante que isso aqui seja um string, tem que estar entre aspas. Mas aqui no arquivo .env não precisa. Então, ok, eu tenho uma variável de ambiente. Como que eu vou utilizar ela lá no meu settings agora? Vamos lá no settings. A gente precisa agora importar essa biblioteca OS para interagir com o sistema operacional e importar também a biblioteca que a gente acabou de instalar, a .env. Então, ó, da biblioteca .env, nós vamos importar o módulo loadenv. Beleza, ele é que vai carregar para a gente as variáveis de ambiente. Vou executar ele, ó, loadenv, abre e fecha parênteses, para executar essa função. E agora sim, eu já posso pegar esse dado que está lá na memória, essa variável de ambiente. Eu posso apagar essa senha aqui, ó, e colocar e avisar para o Django que é para ele pegar da variável de ambiente. Como que eu faço isso? os.getEnv, ou seja, ele vai chamar o sistema operacional e falar, olha, eu quero pegar essa variável de ambiente. Qual variável? Entre parênteses, entre aspas, eu passo o nome dela. A gente não deixou o nome padrão aqui, ó, secret key. Vou copiar ele e colocar aqui dentro. Então, ele vai falar para o sistema operacional que ele quer carregar essa variável, getInv, e o nome dela, ó, secret key. Beleza? Só que lembra que para o Python ele precisa que isso aqui seja uma string. Então, a gente converte tudo agora para string, ó. str, abre parênteses, fecha lá no final. Beleza. Ele pegou a variável, converteu para string e colocou dentro aqui, ó, de secret key. Feito, ok? Essa mesmo estilo de configuração a gente vai fazer sempre que aparecer um dado sensível, né? Quando a gente chegar na parte do banco de dados, a gente pode salvar a senha do banco, várias configurações importantes. A gente pode criar uma variável de ambiente aqui no .env e carregar ela dessa forma no nosso sistema. Tranquilo? Vamos lá. O que a gente precisa fazer agora, então? Vamos começar a mostrar o nosso front-end para o usuário. Então, até o momento, a gente só tem o setup, que é a base do nosso projeto. Agora, a gente tem que criar um aplicativo que vai rodar em cima dele. Então, vamos lá. Ó. Python manage. Opa, não, Python manage.py start app. Agora eu vou criar um app, não é mais um projeto, e vou dar um nome para ele. Como o nosso sistema ali é uma loja de roupa, eu vou chamar ele de loja, tá bom? Enter. Ele criou aqui do lado agora, ó, podemos ver, mais um diretório, que é o que chama loja. Também tem uma série de arquivos que ao longo do projeto a gente vai trabalhar, a gente vai ver esses arquivos. Beleza. E o nosso front-end agora? Ele está aqui guardadinho nessa pasta. Como que eu faço para exibir ele? Agora eu preciso mostrar para o Django onde que ele vai buscar esses arquivos, tá bom? Próxima etapa. Lá dentro do Setup, Settings, né? Nós temos mais uma configuração para a gente fazer agora. Duas, na verdade. Tá vendo aqui essa seção Installed Apps? São os aplicativos que já estão instalados para que o Django consiga utilizar. Ele tem aqui um admin, um alt de autenticação, tem vários aqui, ó, sessões, tá bom? Nós criamos um aplicativo chamado Loja. Então, nós precisamos colocar ele aqui, ó, Loja. Ok, agora o Django já sabe que esse Loja faz parte dele, ele vai trabalhar com ele também. Mais para baixo, nós temos aqui ó, a parte de templates. Templates são os nossos arquivos que o Django vai mostrar para o usuário.
né? Os nossos arquivos HTML. Onde que ele vai pegar esse template? A gente precisa definir aqui nesse dirs o local. A gente faz isso da seguinte forma. Usando a biblioteca OS, a gente fala, olha, sistema operacional, eu quero passar esse caminho, que é o path.join, ou seja, ele vai juntar duas partes do caminho. Quais são elas? O base.dir, que é a base do meu projeto, e eu quero juntar com um diretório chamado templates. Ok? Deixa eu apagar aqui, está sobrando. Templates. Então, eu falei, olha, eu quero juntar a base do meu projeto, a partir da base, ele vai procurar um diretório chamado templates. Beleza? Ok, só que esse diretório templates agora, ele ainda não existe, eu preciso criar. Então, vamos lá. Onde que a gente criou? Ó, na base do diretório. Então, eu estou aqui na base, ó, do lado de fora de todas as pastas, eu vou criar templates. Pronto, ele vai procurar aqui dentro. Ok. Vamos fazer o teste então? Vou pegar aquele index que a gente já tinha e vou jogar lá dentro de templates, ó. Coloquei aqui dentro. Beleza, então dentro de templates agora eu tenho o index. Nesse momento, o Django já vai mostrar ele pra gente? Não. Por quê? Como agora é o Django que controla todo o nosso front-end, ele só mostra para o usuário o que a gente configurar para que ele mostre. Então vamos lá fazer essa configuração. Eu preciso vir no Setup e criar uma rota. Eu venho aqui em URLs e falar para ele, olha, eu quero mostrar esse caminho aqui, ó, esse path. Vou abrir aspas e vou deixar vazio, abrir e fechar aspas. O que isso quer dizer? Quando eu for lá no meu navegador, ó, depois do endereço padrão, eu não vou ter mais nada, eu não vou digitar mais nada. É vazio. Então, é só abre e fecha aspas. Quando tiver no endereço vazio, a função index, que se chama index, vai me mostrar alguma coisa. Ó, então, o endereço vazio vai ter uma função chamada index, que controla esse endereço, e a gente deu um nome para toda essa rota, que vai ser index. Ok, mas que função é essa? Vamos lá. A gente precisa vir aqui e importar ela lá do nosso web loja, dentro de views, ok? E ela se chama index. Então, ó, dentro de loja, no arquivo views, a gente vai ter uma função chamada index. Vamos lá então, ó. Dentro de loja, dentro de views, nós vamos criar aqui dentro a função index, ó. Def index. Como a gente está falando em requisições web, ó, pede para o servidor responde para o cliente, isso é uma requisição do tipo request, tá bom? Eu preciso falar, ó, meu index vai receber uma request e quando alguém fizer esse request, ele vai retornar para mim um render, ó, dessa função request e vai mostrar aquele arquivo index.html que a gente criou. Vamos ver se isso aqui funciona? Então, vou rodar o meu servidor, ó, Python manage.py run server, aqui, ó, e vamos ver se funciona. Rodei o servidor, vou voltar lá no meu navegador e vou atualizar ele. Ó. Olha só, beleza, ele achou, tá vendo? Ele me mostrou o arquivo index. Ele está todo bagunçado, mas ele achou o arquivo. Por enquanto, a gente só precisava que ele encontrasse o arquivo. Ele encontrou. Então, é assim que funciona para todos os templates que a gente precisa mostrar para o usuário. A gente sempre vai ter esses passos. Vai na URL e cria o caminho dele, que é a nossa rota. Depois, vai no views, cria a função que vai controlar aquela rota. E essa função indica qual arquivo HTML, lá da pasta templates, que vai ser exibido. Beleza? 3 etapas e ele consegue mostrar para a gente o resultado. Ok.
Mostrou o resultado, só que está bem feio. Por que está feio? Quando nós começamos a trabalhar com os diretórios aqui, a gente precisa agora ajustar. Se eu abrir aqui o index, todo local que tem um endereço, ó, ele está buscando aqui, ó, href, o arquivo style.css. Só que agora ele não encontra esse arquivo, eu preciso ajustar isso. Quando ele procura aqui, ó, index.html, ele não sabe onde está. Essa logomarca, ele não sabe onde está. A gente precisa ajustar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Os arquivos dinâmicos aqui, o nosso HTML, nós criamos um diretório templates para colocar ele. Beleza, já está aqui. Só que agora a gente precisa criar outro diretório para guardar os arquivos estáticos, ou seja, o CSS, as imagens, arquivos de JavaScript, tá bom? Então essa é a próxima configuração que a gente vai fazer aqui no nosso settings.py, tá bom? Nós vamos fazer essa configuração agora. Então aqui no nosso arquivo de templates, ó, se a gente descer aqui, já lá no final dele, só para ficar organizado, já tem aqui uma variável chamada static URL. Aqui nós vamos adicionar agora mais duas configurações. Uma delas, nós vamos mostrar para o Django onde que nós, desenvolvedores, vamos trabalhar com os nossos arquivos estáticos, tá? E a outra, onde que ele, o Django, vai pegar os arquivos estáticos dele. Agora você vai ver por que que isso funciona dessa forma. Então a gente precisa passar aqui, ó, que o nosso static file dirs, né? Onde que vai ser o nosso diretório. E aí a configuração é parecida com aquela do template, ó. os.path.join, ou seja, ele vai buscar onde? Lá no base dir por um diretório chamado static. Só que, por padrão, em vez da gente colocar aqui no base dir, fica mais interessante a gente colocar dentro do diretório setup. Então eu vou colocar aqui, ó, setup barra static, tá bom? Eu quero que ele busque no diretório estático que está dentro de setup. Ok, primeira configuração. Agora eu vou falar onde que ele vai buscar os arquivos dele, não os meus, tá? Para isso, a gente vai criar o static put, que vai ser um outro diretório, onde ele vai pegar o dele agora, tá bom? Agora sim, ó, ele vai pegar de os.pf e eu vou deixar só com o nome de static. Ok, ó. O dele sim vai estar na base, dentro da base. O nosso vai estar na base, dentro de setup, a pastinha static. Ok? São só essas duas configurações. Agora a gente pode fazer isso. Ó. Vamos lá em setup, criar nossa pastinha static. E aqui dentro nós vamos colocar agora, ó, as nossas imagens. Vou arrastar para lá, ó, static. Ok, já está lá dentro. Vou colocar o nosso CSS. Então posso copiar aqui para dentro de static o nosso CSS, certo? Já vamos pegar esses outros aqui, os HTMLs, colocar tudo em template, que a gente já não precisa mais dessa pastinha original aqui lá do front-end. Beleza, posso até apagar ela, que ela está vazia agora. Delete. Pronto. Certo. Configurações iniciais finalizadas. Temos o diretório de template para os arquivos HTML. Temos o diretório static para os arquivos estáticos. O que eu preciso fazer agora? Essa diferença entre o nosso diretório de estático e o diretório estático do próprio Django, a gente precisa avisar isso para ele, fazer um link entre as duas. Então eu tenho que vir aqui no meu terminal agora, ó, vou limpar o terminal e nós vamos rodar aqui o comando, ó, python manage.py collect static, tá bom? Esse collect, opa, tá difícil, hein? Vamos lá, ó.
Python manage.py collect static. Agora sim, ele vai pegar o que está no nosso diretório estático e vai jogar também no diretório dele. Ó. Ele copiou aqui, ó, 147 arquivos foram copiados, ok? Ele criou aqui do lado, então, ó, static. Vamos revisar. Qual static que fica na base do diretório? É o static root. Esse aqui é do próprio Django, a gente não trabalha nele. O nosso é o que fica dentro de setup static. Então, se a gente for lá em setup, a gente tem um static, nós vamos trabalhar nesse aqui. Ok? Beleza. Agora, a gente já consegue arrumar aqueles links que a gente comentou. Olha só, se eu abrir aqui o index, ele não consegue até o momento encontrar, por exemplo, esse arquivo style.css. Ele não sabe onde que ele está, mas agora eu já posso falar para ele, ó, tá lá dentro de setup, dentro de static, arquivo CSS. Vamos organizar isso então? Como que a gente faz isso aqui? Agora eu preciso colocar dentro do meu HTML código Python. Muita atenção. Como que eu faço isso? Para eu colocar um código Python aqui dentro, eu vou abrir chaves, abrir percentual e aqui dentro é que eu vou colocar o meu código. Então eu vou falar para ele, olha, esse arquivo estático, ó, static, você vai pegar lá dentro de static ele se chama style CSS. Style.css. Como ele está solto dentro de static, eu não preciso passar mais nenhum diretório. E aí eu tenho que avisar para o meu HTML. Olha, aqui em cima, ó, primeira coisa, eu vou falar para ele, nesse arquivo HTML tem arquivos estáticos, ó, load static. Eu aviso que ele precisa carregar arquivos estáticos. Aí quando ele chegar aqui e encontrar esse código Python static, ele vai carregar. Vamos fazer o teste? Vou rodar aqui o meu servidor, run server, e vamos lá no navegador ver se vai mudar alguma coisa. Vou atualizar a tela. Opa, mudou. Você viu que ele conseguiu carregar uma cor laranjinha aqui, ó? Ele achou nosso CSS agora, bacana. Então eu posso fazer isso em tudo agora do arquivo. Se eu descer aqui mais um pouquinho, eu tenho, por exemplo, a logomarca, ó. Eu posso carregar ela agora, eu sei onde ela está. Eu vou, para facilitar, eu faço assim, ó. Eu vou dar um Ctrl X nesse endereço e aí eu vou colocar o código Python e vou falar, ó, static, depois eu dou um Ctrl V aqui dentro, ó. Então ele vai lá no setup, tem uma pastinha imagens lá dentro, ó, imagens. Dentro dela tem a logomarca, ó. Ele vai encontrar a logomarca. Vamos atualizar de novo? Ó, vou atualizar a página, ele encontrou a logomarca. Beleza? Então podemos fazer isso agora para todos os arquivos estáticos. Ele já sabe onde encontrar eles agora, ó. Descendo aqui mais um pouco, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, capa 1 JPEG. Vou copiar esse endereço, vou inserir aqui o meu código Python, ó, static, entre aspas, esse arquivo. Ele vai achar. Capa 2, ó, mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer isso para todos. Static, capa 3. Static, entre aspas, o endereço. Bacana. Vamos atualizar, ver como está ficando. Ó. Ó, que legal. Ele já conseguiu carregar aqui, ó, o nosso carrossel de imagens. Aqui para baixo ainda faltam algumas. Ó. Vamos continuar descendo. Ó, vamos ajustar essa imagem aqui também. Então, static, entre aspas, o endereço dela. Ó, mais uma. Ok. E acredito que essa aqui seja a última do index. Ó. Então, abre chave, sinal de percentual, static,
entre aspas, o endereço. Beleza, vamos atualizar tudo, ó. Terminamos de ajustar o nosso index, né, em relação aos arquivos estáticos. Então, todos os arquivos estáticos agora já são controlados pelo Django. Repare que é um código Python que mostra para ele onde esse arquivo está. Beleza, próxima etapa. Nós temos aqui, ó, um menu, né? Esse menu chama aqui, ó, né, home. Ele chama o arquivo index.html. Esse camiseta vai chamar o camisetas.html. Então, nós precisamos corrigir isso aqui também, tá? Agora, como é o Django que controla tudo, ele não chama mais diretamente um arquivo HTML. Ó, esse index não pode chamar um arquivo HTML. Ele precisa chamar o Django, uma rota do Django. Vamos fazer isso então. Vamos lá na nossa URLs. Lembra quando a gente criou a rota do index? Vamos criar agora outras rotas. Ó. Eu posso criar a rota, por exemplo, do camisetas. Ó, camisetas. Qual que vai ser a rota do camisetas? Ela vai ser controlada pela função camisetas e essa rota vai ter um nome, camisetas. Beleza, igual a gente fez o de cima. Ó. Essa função, lembra, a gente importa lá do loja.views, ó, então lá de loja.views eu vou importar a função camisetas. Agora eu vou lá na minha loja.views criar a função camisetas. Ó. Def camisetas. Ela também é uma request, é uma requisição que está chegando lá do navegador. E o que o Django vai fazer? Ele vai retornar um render dessa request mostrando o arquivo camisetas.html, que ele vai pegar dentro de template. Só um parênteses aqui, eu esqueci de explicar o que é esse render, né? Quando a gente fala em renderizar alguma coisa, seja um projeto de áudio, um projeto de vídeo, aqui no caso um projeto que tem HTML, renderizar é pegar um projeto que precisa de informações, precisa ser processado, realizar o processamento e entregar um resultado, tá bom? Então, aqui no nosso index, a gente não está enchendo ele de código Python. Então, tá vendo que ele precisa ser renderizado primeiro? Antes de mostrar para o usuário, o Django tem que pegar o arquivo, substituir todas essas variáveis, esses códigos Python, pelo correspondente, pelo que ele precisa colocar lá, depois que ele mostra para o usuário. Isso é renderizar, tá bom? Então, ok, ó, criamos uma rota agora chamada camisetas. Eu posso vir aqui no meu index e falar que quando clicar no link de camisetas, em vez de abrir o HTML camisetas, ele vai também abrir um código Python. Olha só, vou colocar aqui. Só que agora não é um código Python de arquivo estático, é uma URL, tá? Ele vai abrir a URL camisetas, tá bom? Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó. Então, o endereço do link camisetas vai ser a URL chamada camisetas. Bacana. Vamos lá testar. Eu vou carregar a página de novo. Quando eu clicar aqui em camisetas agora, ele vai carregar para mim aquela URL chamada camisetas. Olha aqui em cima. Deu certo. A gente só precisa ajustar também os arquivos estáticos dela. Ok? Então, o restante agora, eu vou cortar o vídeo para fazer, né, que é o mesmo procedimento. Eu preciso agora só criar a rota também de bermudas, de tênis, mas aí vocês podem fazer seguindo essas mesmas instruções. Cria a rota, depois cria lá no BIOS qual função que coordena essa rota, mostra qual é o arquivo HTML que ela vai executar, depois vai lá no arquivo HTML e corrige, né? Vou aqui no camisetas, por exemplo, vai lá no arquivo HTML, corrigir os endereços, tá? Não pode esquecer lá no arquivo HTML colocar a função do load static,
para avisar que a gente vai precisar carregar arquivos estáticos. E aí sim, você pode vir aqui, ó, corrigir tudo isso. Código Python, isso é um arquivo estático, entre aspas, o endereço dele, tá bom? Então, ajuste todos os outros agora, ó, o bermudas, o camisetas, o contato, o tênis, e a gente segue para a próxima etapa.